Olá, meus irmãos, meus amigos. Mais uma vez estamos aqui debaixo das infinitas misericórdias do Senhor. Estamos explicando João 6 agora, quando chegamos no assunto falando sobre o pão da vida, mas agora comer a carne e beber o sangue. Então eu quero gastar uns dias nesse assunto para que você possa ajudar outras pessoas. Talvez você não tinha esta dúvida, mas a segunda maior denominação do mundo usou esta passagem para criar uma doutrina diferente e hoje boa parte do mundo recebeu o ensino e acabou cometendo um grande erro, uma grande falha na questão do ensino bíblico. Então, gostaria de gastar uns dias detalhando esse assunto. São mensagens curtas de 10 minutos, 15 minutos no máximo aí, essas, porque eu estou usando os slides, não quero cansar nenhum de vocês. Também quero agradecer a você que se inscreveu no canal, tem nos abençoado muito, porque está ajudando a mensagem a ser propagada. Se você pode usar alguém aí para se inscrever também, o celular do filho, da filha, do sogro, um amigo, se puder se inscrever. Se você quiser propagar essas mensagens, encaminhar, pode encaminhá-la para os grupos de WhatsApp, Instagram, no Face, pode mandar, não tem problema, compartilhar no YouTube, não tem problema. A gente quer, na verdade, propagar a mensagem do Senhor. Então, ontem começamos a ver sobre o comer e o beber, e hoje nós vamos ver novamente, vou ler novamente os versos 53 ao verso 57, coloquei no slide aí, fica mais fácil a leitura. Jesus, pois, lhe disse, na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vidas em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Tratar literalmente, realmente a doutrina ficaria diferente, mas vamos ver que isso não é literal. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai. Assim que de mim se alimenta, também viverá por mim. Então, se pegarmos esse texto literalmente, realmente ele é meio. Mas é só estudar, é só pegar os detalhes, olhar os detalhes do texto, contexto inteiro, o capítulo 6 inteiro, não isolar o texto, aí fica clara a explicação. Quando a gente pega aí, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim. Então, olha, eu tenho que participar da comunhão, senão eu não permaneço sem. Não, isso não está na Bíblia. Nós precisamos entender o porquê está escrito, tá bom? Então vamos lá, vamos ver mais 4 slides hoje. Se a carne de Jesus é pão, que ele dará, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Olha que interessante, verso 51. E o pão que eu darei pela minha vida do mundo é a minha carne. O pão que eu darei é a minha carne. Carne ou pão? Como se há de entender? Se é pão, não pode ser carne. Se é carne, não pode ser pão. Literalmente são duas coisas totalmente diversas. Tem que ser uma figura de linguagem. A Bíblia é cheia de figura de linguagem. O que é uma figura de linguagem? O autor, na Bíblia e em qualquer outro livro, você usa uma figura, um objeto, algo, para explicar algo que fique mais fácil a pessoa entender aquilo que você quer dizer. Isso significa uma figura de linguagem. Jesus usou, eu sou a porta, eu sou a videira, eu sou o caminho. Então veja, ele usava muitas figuras de linguagem para explicar. Ele queria que as pessoas entendessem o plano redentor. Agora, tudo isso é literalmente figura de linguagem. Então, se é pão, não é carne. Se é carne, não é pão. Eu vou ler novamente aí. Ó. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então, é pão ou é carne? Veja que tem que ser uma figura de linguagem. Se não for assim, não há como entender. Jesus repete o vocábulo pão várias vezes no contexto. Como ficaria se tratarmos literalmente cada vez que for mencionado? Vejamos, verso de número 32. Ó. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Se tratarmos literalmente aí, pão, como é que fica? É uma linguagem figurativa.
É uma figura de linguagem. Precisamos tomar cuidado. O verdadeiro pão do céu é meu Pai, quem vos dá. Que pão era esse? Então, se tratarmos literalmente, ficaria complicado. Olha o versículo de número 33. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Jesus desceu do céu como pão? Jesus veio do céu como pão ou como homem? O pão porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. É uma linguagem figurativa. Verso 35. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Verso 48. Eu sou o pão da vida. Novamente, verso 50. Este é o pão que desceu do céu, para que o que dele comer não morra. Este é o pão que desceu do céu, para que dele comer não morra. Nós vamos ter que comer a carne? Como é que funciona isso? Se a Bíblia nunca fala isso, a Bíblia fala em crer. Então nós estamos vendo que é uma linguagem figurativa. Verso de número 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. São figuras que Deus está usando, que o Senhor Jesus está usando, para que as pessoas entendessem melhor. E aí fizeram uma questão doutrinária errada. E o último slide de hoje. Jesus teria descido do céu em forma de pão? E quem comesse desse pão viveria literalmente para sempre? É a mesma questão da água, de João 4, quando ele conversava com a mulher samaritana, que jorre uma fonte de água para a vida eterna. Este assunto só pode estar escrito em forma figurativa. O pão é uma figura de linguagem. Olhando por esse prisma, percebemos que comer a carne e beber o sangue não pode ser fisicamente e nem materialmente. Quando você vê que é uma figura de linguagem, você sabe que comer o pão, comer a carne e beber o sangue não é fisicamente nem materialmente. E o contexto vai mostrar isso, tá? Não hoje, mas nós vamos ver. Seria então um ato praticado pela fé. Sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. João 1, verso 12. É o único ponto cabível ao homem, crer. E para se crer é necessário aquilo que a Bíblia nos exorta, sempre fé. Como é a salvação? Comer a carne? Não. Salvação é crer no Senhor Jesus Cristo. Aí no contexto ele perguntou, qual a obra? Qual a obra que devo fazer? Que diremos no versículo 28? Disse-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Eles perguntaram porque eles não sabiam. Jesus disse, a obra de Deus é crer, crer em mim, aquele que Deus enviou. Esta é a obra. Não tem outra obra que pode levar o homem de volta a Deus. A obra já foi realizada por Deus, pelo Filho, Jesus, e pelo Espírito Santo, convencer o homem do pecado. Ele quer que você tome a decisão. Isso só pode acontecer pela fé. Creia no Senhor Jesus Cristo pela fé. Se entrega a Ele. E Ele escreverá o seu nome no livro da vida. Não deixe para amanhã. Amanhã estaremos dando continuidade, se o Senhor assim permitir. Estaremos mencionando o mesmo texto ainda com mais explicações, tá bom? Que Deus te abençoe. Espero que esteja abrindo o seu entendimento para compreender a perfeita e poderosa palavra de Deus. Vamos orar. Obrigado, Pai, por esse momento, por esse dia. Obrigado, a Deus, por todo crescimento espiritual. Abençoa, Deus, cada um que está assistindo e ouvindo estas mensagens. Que elas possam também, Deus, ser divulgadas, encaminhadas e alcançar o maior número possível de almas para a glória do Senhor. Eu te peço em nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.